Olá amigos, amigas do Facebook, aqui é Ernesto Albuquerque, nos estúdios da Cidadania, transmissão ao vivo pelo Face, com compartilhamento aí com várias páginas. Um abraço a todos, a todas, muita notícia hoje, estaremos resumindo as principais notícias aqui da cidade, de Avaré e do mundo, nos 60 minutos da Cidadania. Também no 104.9, também nos aplicativos para celular, Radiosnet, TuneIn, e também no www.radiocidadania.com.br. Contamos com vocês, pessoal já acessando aí. Um abraço a todos aí. Começando os 60 minutos. Um compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 9 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Aqui é Ernesto Albuquerque, produzindo e apresentando 60 minutos, 14 anos no ar. Tô veterano já de rádio, viu, Titonelli? 20 anos aí, fazendo de maneira amadorística, mas com muito amor no coração, juntamente com Oswaldo Titonelli, que aciona os botões eletrônicos para os destaques da edição de hoje, 60 minutos do seu rádio. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco, as nossas agendas de amigos e amigas aniversariantes, vamos ficar sabendo quem está fazendo aniversário hoje. Também estaremos mostrando as principais notícias aqui da cidade, do Brasil e do mundo, uma parceria com a EBC, Empresa Brasil de Comunicação Radiobras. Estaremos mostrando as notícias aqui da cidade através dos blogs informativos da Estância Turística de Avaré. E também a previsão do clima para a nossa estância turística. Estaremos também destacando todos os principais fatos da internet. E você pode sintonizar no 104.9 aqui em Avaré e em torno da cidade e também através do www.radiocidadania.com.br, lá no blog da Cidadania FM, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, através de aplicativos Radiosnet e TuneIn. Tudo isso além da imagem ao vivo aí do Facebook, tá ok? Um abraço a todos e começamos com os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. Obrigado, um abraço também a Sampaio, a Cristina Vani, Cidadania aqui da rádio, FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São 13h11, além da Farmaguide, Rede Multidrogas e a Clínica de Vacinação do Largo São Benedito, nós temos também um apoio cultural da NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779, 997-61-1501, 24 horas no ar aí. Também o Miranda Tax está conosco. 24 horas você pode, com antecedência, agendar a sua viagem aqui para a cidade, para a região, para qualquer parte do Brasil. 997-29-9608. Ligue para o Miranda Tax e também pelo WhatsApp 997-27-9608. E a UDI Ressonância Magnética do nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, frequentador assíduo das sessões de Câmara. Um abraço, Dr. Ronaldo. A UDI Ressonância Magnética fica na rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, atende particular, atende convênio, diferentes convênios, né? E também das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Um abraço para o Barreto do Mercado, sempre ligado, né, Barreto? Está dizendo que tem uma importante audiência pública hoje, então vamos estar lá, junto com os demais vereadores, o Barreto presidindo aí essa importante reunião sobre a questão da anistia, as obras que não estão legalizadas. Daqui a pouquinho nós vamos dar detalhes a respeito dessa
audiência pública, 7 horas da noite, na hora do filme que vai passar do Cláudio, viu? Vai passar Bonequinho de Luxo hoje com Audrey Hepburn às 8 horas da noite, lá na Rua Ceará, 1193. Se você não quer ir na audiência pública, pode assistir aí ao cinema lá no Cláudio. E quem gosta também, né? Eu sou um deles, eu vou deixar gravando, tem Corinthians e Bahia às 7h30 da noite, viu, Tetonelli? Pelo pay-per-view, vou deixar gravando para assistir depois. Eu vou estar lá na audiência pública sobre essa questão da anistia, que é muito importante. Um abraço aí para o Mauro Gonçalves Pérez, celebrante, que está lá em São Paulo, nos acompanha todos os dias. Um abração pelo prestígio aí. Sol e vento forte, São Paulo, está dizendo aí o Mauro Gonçalves Pérez. Um abração aí para o Mauro. Cláudio Mansur Salomão faz aniversário hoje, parabéns. Gabriela de Campos, Lua Garcia, Fábio Raimundo, Rosa Miranda, Rafaela de Campos, que aliás é gêmea aí da Gabriela, né? A gente conhece de longa data, Jandira Frois, Cláudia Cerdeira, Giuliano Lawrence Aguilar e Alessandra Campanhã Albino. Parabéns aí aos amigos que estão lá no Face. E aqui também, no dia 22, que é hoje, Dr. Wagner Garcia Sanches, o cardiologista aniversariando hoje, e também a Maíra Cristina de Oliveira. Parabéns a todos os amigos. E o Mauro Gonçalves está dizendo aí, vai Timão, vai, claro que vai, né? Não sei para onde, mas que vai. Cláudio Paulucci também acessando as nossas páginas aí. E eu acho que o Cláudio Paulucci deve ser palmeirense, se não me engano, viu? Mas um abraço aí para o Cláudio Paulucci, dizer que está na audiência, manda um abraço para o Titonelli e para nós aí. Um abração e obrigado aí pelo sempre prestígio aí que vocês dão aqui à Rádio Cidadania. Ontem tivemos o segundo programa, o programa da faixa das 5, chamado Música Boa Brasileira, e a Ana Paula Freitas, que é proprietária da Casa do Músico, fazendo um belo programa, viu? Eu chamo atenção para esse horário, ela está transmitido via Facebook a parte de entrevistas, fez uma entrevista com o João Camareiro via Skype ontem, foi muito interessante, e tocando boa música realmente de qualidade, como é o padrão Cidadania FM. E não podemos esquecer do Fim de Tarde com o Carlos Gomes, que ele apresenta de terça a sexta, também um programa que vale a pena você dar uma conferida aí aqui na programação da Cidadania. Como eu disse hoje, lá no Cineminha do Cláudio, Cineminha no bom sentido, 32 lugares mais ou menos, né? As cadeiras vermelhas, viu, Tonelli, bonitas, né? E tem a projeção gratuita, não paga absolutamente nada. Bonequinho de Luxo, já assisti esse filme há muito tempo atrás, um belo filme com Audrey Hepburn e George Piper, tá ok? E tem aquela música belíssima chamada Moon River, que sempre foi uma das minhas preferidas desde a época, me lembro desde o primeiro ano da faculdade, viu, Titonelli, fizeram lá com os calouros uma brincadeira, e entre as perguntas estava qual a sua música preferida. Eu botei lá Moon River na época, viu? Eu tinha 18 anos de idade e já gostava dessa música do Harry Mancini, tá ok? Então tem pipoca, tem refrigerante de graça, hoje 8 da noite, não vou poder estar lá porque tem audiência no mesmo horário, mas vocês, por favor, prestigiem aí. E um abraço para o Kleber Antonello, ex-assessor do vereador Tucão, hein? Ô Kleber, que coisa, não? Está em São Paulo, Kleber? Deve estar lá agora, né? Tucão teve mais uma derrota aí, segundo na justiça, né? Tentando recuperar os direitos políticos, parece que o juiz falou, não. Aí não pode recuperar isso em primeira instância, né? Está realmente fora, não tem direitos políticos válidos, o ex-vereador Tucão. E o Cláudio Paulucci está dizendo que é descendente de italiano, tem que torcer para o Palestra, é isso aí, e dá-lhe porco, é o que disse aí o Cláudio Luiz Vasconcelos Paulucci. Tem nome de deputado, hein, Cláudio? Nome longo assim, né? Pois é, um abração aí para o Cláudio, que sempre está na audiência da Cidadania FM. Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas postagens feitas por nós aí na nossa página do Face, já mandando um abraço para todos os amigos que estão conectados com a gente, além do Cláudio Paulucci, do Kleber Antonello, do Barreto do Mercado, o Mauro Gonçalves Pérez, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Sueli Alarcão Benini e a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, que mora lá em José Bonifácio. E o Kleber Antonello está dizendo que está em Sampa,
trabalhando numa organização social na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Bom trabalho aí, viu, Cléber? O Cléber é uma figura artista, essa coisa toda, e agora está lá dando duro lá em São Paulo. Um abração, seja feliz aí. E está dizendo que é palestrino também. Mas como tem palmeirense, Antonelli? Será que é uma amostragem aqui que está alterada? Mas tem muito palmeirense aqui no entorno da rádio. É impressionante, viu? Titonelli é um deles, né? Mas o Titonelli, que pese ser palestrino, é boa gente, viu? Aliás, todos os palestrinos são boa gente, por sinal. Não podemos, vamos respeitar as diferenças, né? Com toda a certeza. O Antônio de Anjos também acessando a nossa página. Um abraço para todo mundo. E vamos à previsão do clima. Será que chove? Será que não chove hoje? Eu acho que não chove. Até o tempo melhorou um pouquinho a temperatura. E nesse momento nós temos aqui nos estúdios da Rádio Cidadania, só confirmando aqui, a 23 graus. Sensação térmica 25 graus. E nós temos uma mínima de 12 graus hoje, deve ter sido na madrugada, e 25 graus a máxima de hoje. Não vai chover, zero de chuva hoje, o vento soprando nesse momento 13 km horários, o sol nasceu às 6h56 e vai se pôr a 17h39. Umidade relativa do ar de 60% a 100%. Sol o dia todo sem nuvens no céu, aquele céu de brigadeiro maravilhoso. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Que beleza, hein? Então, se quiser olhar o firmamento, aí, olhar as estrelas, né? Como diria Roberto Carlos, Lendo Estrelas, tem uma música do Roberto com esse título. Mas vamos em frente, mostrando as principais informações. Lembrando, portanto, que tem audiência pública hoje. Estou com o projeto aí, já estou dando uma olhadinha. O pessoal do plano diretor vai estar presente, muitos interessados estão presentes, e a audiência vai discutir, segundo o Jornal do Goiê hoje, assuntos polêmicos. É um dos mais polêmicos na manchete do Jornal do Goiê. Às 7 horas da noite, o plenário da Câmara vai acontecer uma audiência pública para discutir a chamada Lei de Anistia para a regulamentação de obras da cidade que estão em situação de irregularidade. A Lei da Anistia, segundo informações, ainda não passou na Câmara de Vereadores. Na verdade, esse projeto, o ex-prefeito Poio Novaes já tinha elencado entre suas prioridades, mas em razão de ser um ano eleitoral, o ano anterior, 2016, não pôde ser votado. Poderia caracterizar, ou pelo menos supostamente caracterizar, vantagens indevidas. E dessa maneira não pôde ser votado ano passado. Agora o prefeito João Silvestre mandou, tem diferença no projeto, já deu uma olhadinha, tem algumas coisas diferentes. E isso vai ser muito importante ser discutido hoje à noite com os interessados, as pessoas que lá estiverem. Então você que está nos acompanhando, que tem eventualmente uma obra não legalizada, não regularizada, é a oportunidade de você também dar a sua contribuição, a sua opinião lá na Câmara Municipal, para justamente podermos aprimorar essa lei, né? E também para que os vereadores se posicionem a respeito do voto favorável ou não a esse projeto que vai ser debatido. O projeto da autoria do prefeito João Silvestre e versa sobre um assunto que foi muito debatido pela sociedade avarense no governo anterior, em que diversas obras foram realizadas contrariando a Lei 154 de 2011, que é a lei do plano diretor, podendo supostamente o prefeito, no projeto deste prefeito, João Silvestre, vir a autorizar a regulamentação dessas construções. Então nós vamos estar lá debatendo. Eu acho que é importante que as pessoas façam essa discussão para que saia um projeto que é de interesse de muita gente e tem que ser um projeto dentro da legalidade que realmente atenda às expectativas dessas pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem mais um recadinho aqui do nosso amigo Cláudio Paulucci. Ele está dizendo que morreu em 18 de junho de 2017, aos 85 anos, na Inglaterra, Joel Joffe, advogado de defesa de Nelson Mandela. Lembrança para homenagear um ilustre colega de profissão. Está aí, está dado o recado do Cláudio Paulucci. Vocês podem passar a mensagem que a gente também pode ler no ar aqui, viu? 18 de junho de 2017, Joel Joffe, que foi advogado de defesa de Nelson Mandela. Nelson Mandela que ficou 27 anos, se não me engano, preso, e depois chegou à presidência
da República lá da África do Sul. Grande figura e realmente admirável, né, figura. A Amália Escuro também acessou a nossa página. Obrigado, dona Amália. São as pessoas aí que estão conectadas online conosco. E vamos direto a Brasília. Direto de Brasília, nesse primeiro bloco de informações, o Estado de São Paulo está chamando para vacinação a gestantes que ainda não tomaram vacina. Também o STF continua o julgamento aí, se disse que a delação do Joesley lá da JBS vai ser válida ou não. E a Andréa Neves, hein, saiu da prisão junto com o primo, junto com o assessor de Perrella, e vão ficar em casa, prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, e a vida continua. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Supremo retoma hoje julgamento sobre regras da delação premiada. Irmã de Aécio Neves deixa cadeia e vai para a prisão domiciliar. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Irmã de Aécio Neves deixa a cadeia e segue para a prisão domiciliar. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Graziele Bezerra. Bom dia, Grazi. Bom dia, Zé Carlos. Depois de mais de um mês presa, Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais, foi liberada hoje cedo. Ela foi presa na Operação Patmos em 18 de maio, acusada de corrupção passiva. Agora, Andréa cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleiro. O benefício foi concedido pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal na tarde da última terça-feira. Já o pedido de prisão de Aécio Neves, acusado de corrupção e tentativa de obstrução à justiça, também pela Operação Patmos, segue indefinido no STF. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, adiou o julgamento sobre este pedido depois que a defesa protocolou também na última terça-feira um recurso argumentando que o caso deveria ser julgado pelos 11 ministros do STF e não apenas pela primeira turma. A decisão deve ficar para o segundo semestre. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Obrigado, Graziele. Hoje o Supremo Tribunal Federal retoma a votação contra a revisão dos termos do acordo de delação premiada da JBS. Ontem, 2 ministros votaram contra os termos de revisão do acordo de delação premiada, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Após o voto de Moraes, a sessão foi suspensa e será retomada hoje. Hoje devem votar os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia. São Paulo convoca gestantes para se vacinarem contra a gripe até amanhã. Este é o grupo prioritário que teve menor adesão à campanha de vacinação, atingindo somente 59,4% das grávidas, com 278 mil doses aplicadas. Segundo a secretaria, a imunização precisa alcançar mais de 200 mil gestantes. O alerta do órgão para a vacinação de crianças, bebês a partir dos 6 meses e crianças menores de 5 anos também está mantido, por se tratar do segundo grupo com menor cobertura vacinal, com 67%. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, disse hoje em Valência, na Espanha, que a corrupção, evasão fiscal, financiamento do terrorismo e a exclusão financeira são os grandes desafios da economia global. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. 13h27. Abraço para Márcia Teixeira Pancione, também acessou, a Marta Menck, também acessou nossa página, o Lucas Bergamo, o Milton Vona, e são os amigos aí que estão acessando, além daqueles que nós já comentamos. Esse bloco de informações diz que o STF indica que
confirmará a delação de Joesley Batista. Também a manchete do jornal Estado de São Paulo. O STF deve confirmar hoje a homologação da delação do grupo JF e a manutenção de Edson Fachin como relator do caso. Em julgamento iniciado ontem, ministros indicaram que a maioria deve apoiar a decisão de Fachin e confirmar que cabe ao relator do caso dar a palavra na colaboração. Além de Fachin, ontem votou Alexandre de Moraes e ressaltou que o ato de homologação é formal. Vamos aguardar aí os outros senhores ministros votando. JBS tem negócio barrado e diz que está sofrendo retaliação. A Justiça barrou ontem o desbloqueio de bens da JBS, já negociados por R$1 bilhão. É muito dinheiro, não? Em outra ação, a AGU pediu bloqueio de bens da empresa e de responsáveis pelos financiamentos com o BNDES. A JBS diz ser vítima de retaliação. Já o Planalto exonera aliados de senador após derrota na reforma trabalhista. Sentiu, o governo sentiu aí os 10-9 dessa votação. E vai ter aí a votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e o sinal vermelho, ou pelo menos amarelo, para o governo já está aceso. O Planalto exonerou ontem 2 servidores indicados pelo senador Hélio José em reação à derrota na votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que ocorreu anteontem. Pelo menos mais um corte deve ser feito hoje. O senador foi um dos 3 aliados que ajudaram a derrubar relatório a favor da reforma. A retaliação foi interpretada como uma forma do governo tentar conter possível debandada da sua base. Olha, eu até postei a fala do Hélio José, que é do PMDB do Distrito Federal. O homem estava bravo, Tonélio. Já viu o que ele falou dos seus colegas e partidos do PMDB. Tá uma balbúrdia, viu? Para o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, o termômetro da agonia do governo Temer, numa escala de 1 a 10, sabe quanto que ele acha que está? 8. Logo vai chegar nos 10. Agonia, mas o PSDB está ali ainda mantendo o apoio, está em cima do muro. E por falar em Dória, ele está querendo vender 240 imóveis para criar um fundo. O prefeito João Dória quer vender imóveis à prefeitura de até 10 mil metros quadrados, além de um terreno de 50 mil metros em Pinheiros, para criar um fundo imobiliário. O projeto de lei foi enviado para a Câmara Municipal e deve contemplar ao menos 240 endereços que, somados, têm o valor venal aí, de 380 milhões de reais. Até aproveitando que nós estamos falando de São Paulo, vamos mostrar a próxima matéria, Titonelli. Aquela história da repressão aos dependentes químicos, todo mundo acompanhou, houve muito exagero, muita coisa complicada, é uma situação realmente muito difícil, e saíram ali perto da Júlio Prestes e foram para a Praça Princesa Isabel, todos aqueles dependentes. Agora, sabe o que está acontecendo? Eles estão todos voltando para Cracolândia novamente. Vamos a essa matéria. Princesa Isabel, os usuários de crack deixaram o lugar e retornaram para as imediações da estação Júlio Prestes, em uma pequena praça que fica exatamente na esquina onde funcionava a antiga Cracolândia. Eles tinham deixado essa região depois de uma mega operação policial no dia 21 de maio, ocasião em que o prefeito de São Paulo, João Dória, chegou a anunciar que a Cracolândia tinha acabado. A Praça Princesa Isabel amanheceu completamente vazia, apenas com serviços de limpeza urbana no lugar. Já o chamado fluxo ocupa totalmente a Praça da Júlio Prestes, que é um espaço muito menor que a praça ocupada até ontem, e a rua que eles ocupavam até mais. A situação ainda é instável. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana monitoram o lugar. Já na esquina da rua Dino Bueno e Ovete, o policiamento é muito mais forte, é justamente o local onde ficava o antigo fluxo até maio. Ninguém por aqui quer gravar entrevistas, mas profissionais de saúde falam que a mudança foi acordada entre os usuários e a polícia militar. Um dos usuários chegou a me dizer que estava aqui levando uma vida de ping-pong. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você.
São 13h32, mais notícia aqui da cidade. Borges, secretário do Meio Ambiente, está dizendo, o Jornal da Bonita, essa é a manchete, reclamando das condições de trabalho de sua secretaria. Está difícil, né, Borges? Não está fácil, não. Borges é bem intencionado e procura fazer o melhor, mas a gente sabe das dificuldades. Um abraço para o Oswaldo Gregório, desejando a todos boa tarde, seu Oswaldo, seu Nino, e também a Midori Yamatsuka. Quer dizer, ex-funcionário lá do berçário da Santa Casa, né, Midori? É isso aí. Também outras informações, Polícia Militar direcionará ligações da região para Sorocaba. Câmara também comunicou ao Ministério Público sobre os postes sem massa asfáltica. A Prefeitura tapa buracos com resíduos. Tem gente chamando aí essas medidas de asfalto sonrisal. Primeira chuva fica saindo já desaparecendo, né? Taxa para a cultura ainda não foi resolvida, deveria ter sido enviada juntamente com os canis de IPTU, mas a Prefeitura acabou não enviando e é uma lei que está sendo desobedecida, na verdade. E a contribuição é voluntária, contribuiria quem assim o quisesse, né? Mas não foi resolvida essa questão. Tem até um requerimento nosso questionando exatamente isso, como é que vai resolver a questão do envio para cumprir a lei que foi aprovada o ano passado. São 13h34. Deixa eu abrir aqui também o Avaré Urgente, né? Avaré Urgente, nosso amigo Marcelinho, dizendo que o PAT de Avaré oferece vagas de emprego. Você que está desempregado, dá uma chegadinha lá no PAT. CVV arrecada mais de R$9 mil em jantar beneficente. A Rede de Produção à Vida, grupo de voluntários das mais variadas situações, dispostos a lutar de todas as formas pela valorização da vida. São notícias que estão aí no jornal da internet do Marcelinho, que é o Avaré Urgente. E vamos voltar a mais informações, direto de Brasília, com a EBC. Vamos mostrar essa matéria. Rio de Janeiro sofreu muito com chuvas, não houve uma comunicação adequada, muita gente sofreu mais do que deveria com as chuvas lá no Rio. E também uma novidade aí, uma pesquisa feita mostrando que houve um aumento de 43% de compras via internet. Vamos às matérias. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Rio de Janeiro permanece em estado de atenção por causa das chuvas. 43% dos internautas fizeram mais compras online este ano. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A chuva deu uma trégua, mas o Rio de Janeiro permanece em estado de atenção. Vamos falar agora com Ícaro Matos, que tem os detalhes ao vivo direto do Rio. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia aos ouvintes. A cidade segue há mais de 56 horas em estágio de atenção. Entre o fim da noite de ontem e o início da madrugada de hoje, choveu forte na Urca e em Laranjeiras, na Zona Sul, na Tijuca e no Grajaú, na Zona Norte, e na Barra, na Zona Oeste. Mas não houve registro de ocorrências significativas. De acordo com os meteorologistas do Centro de Operações da Prefeitura, ainda deve chover fraco na manhã desta quinta-feira em pontos isolados da cidade. Já a partir da tarde, haverá redução da nebulosidade e os núcleos de chuva devem se afastar da capital fluminense. Na última hora, os 33 postos de medição da Prefeitura não registraram chuva na cidade. O Rio já voltou à sua rotina normal, apesar de ainda haver acúmulo de água em vias do Recreio e do Rio das Pedras, na Zona Oeste. Também ainda há árvores caídas em ruas da Gávea e de Copacabana, na Zona Sul, do Itaiangá, na Zona Oeste, e do Grajaú, na Zona Norte. Os outros locais onde foram registradas ocorrências causadas pela chuva já não apresentam mais problemas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas indica que 43% dos internautas fizeram mais compras online este ano. Os homens lideram entre os compradores online com 93%. Pessoas de 35 a 49 anos representam 95% dos consumidores e 99% pertencem às classes A e B. Apenas 4% das pessoas que têm acesso à internet admitiram nunca ter feito qualquer compra online. A Justiça de Taubaté concedeu prisão domiciliar ao médico cassado Roger Abdelmaci
Devido a problemas de saúde, ele foi condenado a 278 anos de prisão por estuprar pacientes da sua clínica de reprodução humana. A pena do ex-médico atualmente está reduzida a 181 anos por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 38 minutos. Esta é a Cidadania. Este é o 60 Minutos da Cidadania FM. Um abraço aos amigos que estão aí acessando as diferentes páginas da Rádio Cidadania. O Milton Vona, que sempre acessa aí pela página da rádio. Um abração aí, sempre acompanhando o nosso trabalho. Hoje tem o Cine Privé. É hoje, né, Tonelli? Quinta-feira é hoje, né? Tá certo, é hoje mesmo, para não falar errado a data aí. Às 20 horas, Bonequinho de Luxo, um clássico do cinema. Tem pipoquinha, tem lá um refrigerantezinho, né, para que você possa assistir confortavelmente e de graça esse clássico do cinema com Audrey Hepburn e George Pepper, com música tema chamada Moon River. Vale a pena dar uma olhadinha. 8 horas da noite, Ceará 1193, no centro da cidade, aqui no quarteirão da rádio, pertinho ali da bicicletaria Forlini, tá ok? Tá dado o recado, quem quiser dar uma olhadinha, que vale a pena rever esses filmes. Vicinal que liga Avaré a Itatinga vem gerando perigos ao motorista, Jornal Bigorna. Polícia Militar prende autor de roubo em Avaré, diz que era para pagar a dívida do tráfico, essa coisa toda, né? E o Abdelmaci, Roger Abdelmaci, que tinha, né, fazenda, não sei se tem ainda, aqui na nossa região, agora vai cumprir pena domiciliar em razão das doenças, diz ele que sofre várias doenças, inclusive insuficiência cardíaca congestiva. Ele está preso desde 2014, o ex-médico Roger Abdelmaci, que ganhou até título de cidadão aqui em Avaré, depois foi revogado, viu? O vereador tinha dado aí título de cidadão a ele, assim que estourou o escândalo de estupro de várias pacientes, mais de 50 pacientes, nós pedimos imediatamente que fosse anulada essa concessão de título a ele. A Justiça estava até concedeu benefício por entender que ele tem enfermidades severas que podem ser agravadas na prisão. Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão e por estupro e vai cumprir o restante da sua pena em casa, prisão domiciliar. Foi decisão aí do Supremo com relação a esse tão comentado caso que certamente escandalizou e realmente o mal que esse cidadão, entre aspas, fez aí exercendo mal a profissão. Mas já não é considerado cassado o seu CRM, nem poderia ser diferente, e ele que teve aí no apogeu, né, agora está numa desgraceira danada, doente, está com 73 anos, me parece, e vai cumprir o restante da sua pena em prisão domiciliar. Professor ganha em média R$ 3.300 no Brasil, uma pesquisa que foi feita, que foi divulgada hoje pelo Jornal Estado de São Paulo. CCJ do Senado aprova o recall para presidente. A gente tem que aprovar o recall para todo mundo, né, dona? Para senador, para deputado, para vereador, para prefeito, para governador, não apenas só para presidente. Ações contra planos de saúde dobram em um ano e são as principais manchetes e notícias aí que nós temos no jornal O Estado de São Paulo. Tem também na parte cultural
Leandra Leal dirigindo Rogéria, famoso travesti a Rogéria, no filme Divinas Divas. Daí, a cineasta chama Leandra Leal. E a Federação Paulista de Futebol faz lobby contra veto à venda de bebida alcoólica. Estão querendo voltar a vender bebida alcoólica em estádio. O que você acha dessa ideia, Tonelli? Confusão não é certa, né? Provavelmente não é uma boa ideia, mas o interesse comercial às vezes atropela a tudo, até coisas boas, que eu acho que não beber bebida em estádio, não vender bebida em estádio é uma medida adequada e correta. Mas a Federação Paulista de Futebol está pensando de maneira diferente. E a Lúcia Matsumoto Bueno está acessando a nossa página. Um abraço para a Lúcia, a gente agradece aí a audiência. Quem está conosco é o DI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. O resultado sai rapidinho, até 2 horas, e tem equipamentos modernos, equipe especializada, e a gente agradece o apoio aqui para a Rádio Cidadania. A NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 2613, o telefone 24 horas é o 997-61-1501. Nelson está sempre atendendo rapidinho aí a você. E também o Miranda Táxi, você pode agendar antecipadamente, com antecipação de 24 horas, uma viagem para qualquer parte do Brasil, ou mesmo aqui em nossa cidade. O telefone do Miranda é 997-29-9608 e também pelo WhatsApp, é só colocar lá 997-29-9608, Miranda Táxi resolve o seu problema de locomoção. São 13 horas e 44 minutos. Eu vou a mais um bloco informativo direto de Brasília, mostrando aí novos temas, inclusive a visita do presidente Michel Temer, que balança mais um cai por enquanto, está hoje na Noruega, e lá vai falar em meio ambiente, vai falar em parcerias, só não vai falar de corrupção, né? Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Presidente Temer chega à Noruega para buscar investimentos e discutir questão ambiental. Confiança da indústria cai 2,3 pontos. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Usuários voltam para a antiga Cracolândia. De São Paulo, a repórter Eliane Gonçalves tem as informações ao vivo. Bom dia, Eliane. Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes. Olha, depois de um mês ocupando a Praça Princesa Isabel, os usuários de crack deixaram o lugar e retornaram para as imediações da estação Júlio Prestes, em uma pequena praça que fica exatamente na esquina onde funcionava a antiga Cracolândia. Eles tinham deixado essa região depois de uma mega operação policial no dia 21 de maio, ocasião em que o prefeito de São Paulo, João Dória, chegou a anunciar que a Cracolândia tinha acabado. A Praça Princesa Isabel amanheceu completamente vazia, apenas com serviços de limpeza urbana no lugar. Já o chamado fluxo ocupa totalmente a Praça da Júlio Prestes, que é um espaço muito menor que a praça ocupada até ontem, e a rua que eles ocupavam até maio. A situação ainda é instável. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana monitoram o lugar. Já na esquina da rua Dino Bueno e Elvete, o policiamento é muito mais forte, é justamente o local onde ficava o antigo fluxo até maio. Ninguém por aqui quer gravar entrevistas, mas profissionais de saúde falam que a mudança foi acordada entre os usuários e a Polícia Militar. Um dos usuários chegou a me dizer que estava aqui levando uma vida de ping-pong. Dilson. Obrigado, Eliane. O presidente Michel Temer já está em Oslo, capital da Noruega, principal país financiador do Fundo Amazônia, com repasses de mais de 2,5 bilhões de reais. A questão ambiental está entre os assuntos a serem tratados nas reuniões com as autoridades locais. Hoje, o presidente brasileiro se encontra com investidores noruegueses. Amanhã, Temer reúne-se com o rei Harald V, com a primeira-ministra Erna Solberg e com o presidente do parlamento, Olemic Thommessen. O índice de confiança da indústria apresentou uma queda de 2,3 pontos na prévia de junho, na comparação com o resultado de maio, chegando a 90 pontos. Em uma escala de 0 a 200 pontos, a pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h48. Este é 60 minutos da cidadania. Um abraço para Ilza Antônio Brasil, Zil, né, Ilza? Ela está dizendo, fazendo críticas aí à política higienista de Dória. Está terrível, na opinião dela. É isso aí. São 13h49 e vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. Sempre agradecendo aí aos apoiadores culturais da nossa programação. 24 horas no ar, 14 anos no ar também. Temer demite indicada de senador que chamou o governo de corrupto. Ué, tinha razão ou não tinha? PMDBista votou contra a reforma trabalhista. E Temer demitiu uma indicada desse senador aí. Deve ser o Hélio José que nós falamos. Deixa eu confirmar aqui, essa é a manchete do site UOL, só dando uma olhadinha para ver se é algum outro deputado, ou melhor, senador, ou é o próprio Hélio José, que deitou falação ontem nas entrevistas e falou o que devia e o que até não devia, né? PM cerca usuários em Nova Cracolândia, São Paulo. Helicópteros da polícia sobrevoam a região constantemente. E os dependentes, conforme já mostramos, eles mudaram de lugar. Confirmando aqui o senador que votou contra o governo, né, que já teve aí essa retaliação por parte do governo, só confirmando aqui, é o Hélio José mesmo, após ter chamado o governo PMDBista de corrupto, e ele é do próprio PMDB, o presidente Michel Temer exonerou mais um indicado do parlamentar. Foi demitida a superintendente do IBAMA, no Distrito Federal, Aline Rezende Peixoto, o nome sugerido aí pelo senador Hélio José do PMDB, que estava bravo ontem, estava deitando falação, e ele disse que não ia atrair seus eleitores e não poderia votar jamais a favor da reforma trabalhista, tal como ela foi proposta pelo governo. E realmente está perigando essas tais reformas que a gente sempre tem dito, né? Será que é bom para os trabalhadores? Com certeza não é, porque quem está muito interessado aí é o empresariado brasileiro nessas mudanças aí. Kassab diz que concessão para Instituto Lula foi legal. Foi um depoimento que Kassab fez ao juiz de primeira instância, Sérgio Moro. E ex-prefeito de São Paulo foi testemunha de defesa do ex-presidente Lula nessa ação. A articulação de petistas e PSOL deixa Lula irritado, está dizendo aí o site UOL, né? Houve uma reunião que Lula não foi comunicado, ele não gostou nada dessa reunião, mas eu acho que é necessário conversar, sem dúvida é necessário conversar para abrir possibilidades e alternativas. O presidente diz que o Brasil está deixando para trás severa crise, é o que Temer falou lá na Noruega. Na Noruega não era para inglês ouvir, não, nem ver, viu? Falou para os noruegueses, olha, que a crise está ficando para trás. Eu acho que não, hein? Tem muita coisa para frente, os próprios aliados estão admitindo isso. Fiat Chrysler anuncia o recall de 88.957 unidades do Jeep Renegade. Está aí. Falhas no freio de mão. Também outras informações que nós temos aqui no site UOL. Justiça condena 16 pessoas e manda demolir o resort e beach clubs em Santa Catarina. Uma polêmica na região de Jurerê.
Empréstimos em troca de vantagens, como funciona o esquema que desviou milhões da Caixa envolvendo a turminha do Eduardo Cunha. Preocupação realmente muito grande, né? E Joaquim Barbosa diz que não pensa em sair candidato à presidência da República. Ele está mais para não ser candidato, disse ele, perante uma plateia de artistas. Pois é, vamos ver que vai, tem muita chão ainda até 2018, embora as articulações já começam a ser feitas. Denúncia do Ministério Público de superfaturamento na CPTM tem erro nos valores pagos. Professor ganha em média R$ 3.335 no ensino básico. Rede municipal é que paga menos em média para os docentes. É um levantamento do INEP. Fachin tira de Moro inquérito contra Paulo Scaff. Segundo delação, Scaff teve doação não declarada na eleição de 2014. O Paulo Scaff é aquele do pato, né? Sumiu o pato, não, Antonelli? O pato era tão vistoso lá na Avenida Paulista, o pessoal tudo de amarelo, em torno do pato amarelo, e cadê? Todo mundo dizendo, eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, e agora? Que vão falar lá em casa, né? Como diria aqueles que defendiam, e até achavam que era um grande líder nacional, Aécio, em uma delação simplesmente detonou o senhor Aécio Neves da Cunha, né? Por coincidência tem o mesmo sobrenome de Eduardo Cunha, mas não são parentes não, viu? Com jalecos, dupla invade hospital no Amapá e tenta envenenar paciente. Olha que o plano não deu certo, viu? Não deu certo essa invasão para envenenar um paciente. Que coisa, hein? Polícia descobre plano de resgate de acusados de roubo histórico, isso lá em Pernambuco. São as manchetes dos jornais e também da internet. Correios criam caixa inteligente para prédios sem portaria. É uma ideia original. Bebê é encontrada morta com sinais de agressão na cidade de São Paulo. O suspeito é o pai. Companhia aérea quer levar passageiros em pé nos voos. Isso na Colômbia, não é por aqui não. Um abraço para o Sebastião Severino Neto, que está também acessando aí a nossa página. Queria agradecer a todos os nossos apoiadores, a Clínica de Vacinação aqui do Largo São Benedito, também a UDI Ressonância Magnética, a NT Chaveiros e também o Miranda Táxi, e também a Farmagrid, que está desde o início da rádio com a gente sempre é agradecido ao Aristei e todo o pessoal que apoia aqui a cidadania. Tereza Baninha acessando a nossa página. Deixa eu mandar um abraço para todos os amigos, vamos falar, declinar todos os nomes das pessoas que acessaram a nossa página, que é a Paula Moraes, a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, lá de José Bonifácio, o Rodrigo Zamonelli, trabalha com a gente na Câmara, a Marta Menck, o Lucas Bergamo, que trabalha lá com o Ditinho, na farmácia, né? A Sueli Alarcão Benini, o Kleber Antonello, que está lá em São Paulo, a Amália Escuro, também o Mauro Gonçalves está lá em São Paulo, o Cláudio Paulucci, advogado, o Barreto do Mercado, o companheiro lá da Câmara, a vereadora atuante, a Ilza Antônio Brasil, que está sempre aí acessando, a Tereza Baindes, que está ouvindo, a gente agradece, Tereza, o professor Sebastião Severino Neto também, e a Ilza Antônia Brasil, né? Um abraço a todos. Eu tenho ainda mais duas matérias, confirmando aqui exatamente, História Hoje, falando de duelo de balões em busca de um amor. Olha que coisa, é o História Hoje, isso aconteceu em 1808, vamos ver que curiosidade é essa. E na sequência vamos falar de sífilis no Viva Maria. Sífilis, que é uma doença muito antiga, mas que está voltando, hein, pessoal? Um abraço a todos. Hoje é quinta-feira, tem audiência pública às 7 horas da noite na Câmara, aberto a todo mundo, sobre a questão da anistia nos imóveis irregulares da cidade. Há uma certa polêmica em alguns aspectos aí. E também temos o cinema lá na Rua Ceará, 11,93 de graça. O filme hoje, o cartaz de hoje é Bonequinha de Luxo, com Audrey Hepburn e Josie Pepper. Tá ok? Um abraço a todos. Estaremos hoje junto com os demais vereadores, na audiência pública. Amanhã tem ainda, até sexta-feira, né? Temos aí a edição do 60 Minutos. Lembramos que no domingo, viu, Tonelli, está escalado para apresentar as músicas
que fizeram a nossa cabeça, já que nós não vamos estar aí, tá ok? Um abraço a todos, até amanhã. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Na Europa, no século XV, no oeste dos Estados Unidos ou no sertão do Brasil, por muito tempo o duelo era a forma mais comum de combate entre duas pessoas, em geral motivadas por questões emocionais e afetivas, como conflitos familiares e preservação da honra. Era assim que cavaleiros costumavam acertar suas adversidades. Dizem alguns historiadores que o duelo mais longo da história teve início em 1794 entre um jovem burguês e um capitão de exército. O embate durou 19 anos, tendo cumprido todas as regras do Código de Honra. Os duelistas escolhiam cada qual um padrinho, que ficava responsável por averiguar se todas as regras estabelecidas estavam sendo cumpridas. Duelava-se com espadas, lanças, flechas, pistolas. E uma das formas mais pitorescas aconteceu no dia 22 de junho de 1808, em Paris. Em meio à contenda entre Messier de Grandpré e seu rival Le Piquet, estava Mademoiselle Thierry, jovem e renomada bailarina da Ópera de Paris. Nem armaduras, cavalos, espadas ou flechas. A disputa consistia em voar com balões a uma determinada altura, de onde seriam efetuados disparos de um balão contra o outro até que um perdesse o ar e caísse. Le Piquet levava com ele a impaciência amorosa, aquela que nasce da paixão ainda não correspondida. E assim, em um instante de impaciência e pressa em conquistar o coração da mulher amada, disparou primeiro, mas errou o alvo. Mais prudente, com a certeza da vitória, Grandpré teve melhor pontaria, acertando o balão de seu oponente. A história não nos conta se Grandpré, vitorioso no duelo, também foi vitorioso no amor. E se é revisitando o passado que vivemos em plenitude o presente, a história nos faz refletir sobre a insensatez desse hábito que remonta à antiguidade e que hoje é proibido por lei. História hoje, Sonoplastia Messias Melo. Tá aí, duelo de balões. Um abraço pro André Guazelli da Bigorna, a Vilma Tereza Deolin, né? Um abraço a todos, estamos encerrando 60 minutos. A programação da rádio continua aí em 104.9, www.radiocidadania.com.br e também através de aplicativos no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu computador, Rádiosnet gratuito e TuneIn também gratuito. Ok? Amanhã tem mais 60 minutos. Tchauzinho.